Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais um episódio do quadro O Atlas Responde. Eu sou Larissa Santana e nesse episódio vamos falar sobre plaquetopenia. Uma seguidora da gente fez a seguinte pergunta: plaquetopenia é confirmada em lâmina? Faz correção do valor? Vamos conversar um pouco sobre isso. Plaquetopenia é uma alteração muito importante, sempre está presente na nossa rotina, mas antes da liberação de um resultado de plaqueta baixa, a gente precisa fazer a avaliação da lâmina sim, confirmar se é uma alteração real, se é compatível com o quadro do paciente ou se aquela amostra ali sofreu alguma interferência. Nesses casos, quando a gente pega uma lâmina de um paciente com plaqueta baixa, precisamos verificar inicialmente dois pontos: se naquela amostra, se naquela lâmina que você está avaliando, há a presença de agregação plaquetária, como nessa imagem que colocamos aqui, ou se há a presença de fibrina, como a gente observa aqui nessa outra imagem. Fica aí uma dica: quando você estiver avaliando a lâmina, esses agregados plaquetários geralmente ficam lá no finalzinho da lâmina, naquele campo que não é mais adequado para avaliação morfológica. Ali você consegue observar a presença dessas agregações plaquetárias. Quando tem agregação plaquetária, você tem um recurso aí que é homogeneizar essa amostra no vórtex de 3 a 5 minutos. Quando você homogeneiza essa amostra, esses agregados plaquetários eles se desfazem. Após a homogeneização no vórtex, você precisa passar essa amostra no equipamento novamente, verificar se corrigiu. Desse resultado da homogeneização do vórtex, é importante lembrar que vamos considerar apenas o valor das plaquetas. Algumas vezes, essa plaqueta ela não é corrigida mesmo com a homogeneização no vórtex, essas plaquetas continuam agregadas. Nesse caso aí, o indicado é solicitar uma nova amostra em EDTA citrato, porque pode ser um caso de pseudotrombocitopenia induzida por EDTA. Alguns pacientes, eles também apresentam agregação plaquetária, mesmo em casos de uma recoleta em citrato. Nessa situação, tem um outro anticoagulante que você pode estar utilizando, que é o sulfato de magnésio. Se você não tem esse anticoagulante na sua rotina, uma outra opção é levar o paciente lá para a área técnica, coletar essa amostra e passar imediatamente no equipamento, porque assim a gente vai conseguir um valor real das plaquetas sem interferências. A agregação plaquetária, ela costuma causar uma plaquetopenia que é falsa, porque esses agregados, eles não são contados, já que eles estão muito juntinhos e são grandes também, eles acabam não sendo reconhecidos como plaqueta pelo equipamento. Por isso que nos casos de agregação plaquetária, a gente tem ali uma falsa plaquetopenia. É uma situação que precisa ser corrigida porque não é compatível com o quadro do paciente. É uma alteração aí que a gente observa em lâmina que o paciente tem plaquetas, mas essas plaquetas não foram contadas. Já no caso da fibrina, não tem muito o que fazer, também é uma condição em que reduz muita quantidade de plaquetas, pode ter sido devido a uma coleta difícil, a má homogeneização do tubo após a coleta também. Nesses casos aqui, a gente vai precisar solicitar uma recoleta. Quando a gente estiver avaliando a lâmina também, pessoal, na ausência da presença de fibrina, agregação plaquetária, precisamos levar em consideração também se há a presença de macroplaquetas ou plaquetas gigantes em quantidades ali aumentada. Isso porque muitos equipamentos, eles realizam a contagem de plaquetas por impedância. E nessa metodologia, o equipamento leva em consideração o tamanho ali das células. Se ele está vendo, olha, tem tal tamanho essa estrutura, isso aqui vai ser contado como plaqueta. Mas se essas plaquetas estão com seu tamanho aumentado, o equipamento acaba não reconhecendo como plaquetas, e essas plaquetas grandes, macroplaquetas, plaquetas gigantes, elas acabam não sendo contadas e o equipamento libera falsamente uma contagem de plaquetas reduzidas. Precisamos ficar atentos a essa situação. E nesse caso, o que é que eu faço? Você precisaria confirmar essa plaqueta por uma outra metodologia.
é o mais indicado, como por exemplo a fluorescência. Mas nem todo mundo tem uma outra metodologia, tem apenas a impedância. Nesses casos, você pode fazer a confirmação da contagem de plaquetas através de algum método manual, como por exemplo o de Barbara O'Connor. Os métodos para contagem de plaquetas, sabe, os manuais, eles têm um coeficiente de variação muito grande. Não é algo para a gente estar fazendo com frequência, porque nossos equipamentos, se eles passam por manutenções, o controle de qualidade está em dias, não precisamos, sabe, ficar com dúvidas dos valores liberados pelo equipamento, porque eles são mais sensíveis, eles são mais específicos do que a gente. É muito mais preciso uma contagem de plaquetas que o equipamento libera, se não tiver nenhuma interferência, do que a estimativa que a gente faz manual. Mas nesses casos que tem um paciente com a plaquetopenia, você está observando que na lâmina esse paciente tem uma quantidade maior de plaquetas, que tem ali macroplaquetas, plaquetas gigantes. Então o que é que você faz? Olha, pode ter sido então a interferência da metodologia. Tem uma outra metodologia para confirmar? Não, então vou fazer uma estimativa manual, como por exemplo o método da contagem de Barbara O'Connor. Aí você vai lá e verifica, conta, vê se está compatível ou não com o que o equipamento liberou. Essa aí é uma das poucas condições em que a gente faz o uso da contagem manual de plaquetas. Além disso, um outro fator que causa muita plaquetopenia aí é a presença de coágulo. E se você tem coágulo na amostra, esse é um critério de rejeição. Você não pode aceitar um tipo de amostra desse, seja para avaliação de plaqueta ou qualquer outro parâmetro do hemograma. Nesses casos que você já verificou todos esses pontos que a gente conversou, verifique também a sua amostra, se tem a presença de coágulos ou não, como por exemplo nesse vídeo aqui. Você pegue a amostra, observe como está o aspecto dela, se tem ou não a presença ali de coágulo. Uma dica para você é você pegar essa amostra e transferir para um tubo seco cuidadosamente, porque muitas vezes a gente observa a presença de coágulos dessa forma também. Então, pessoal, esse foi o quadro de hoje do Atlas Responde, que foi em relação à plaquetopenia. Sempre que você tiver plaquetopenia, faça a confirmação na lâmina, tá bom? Verifique se teve algum interferente ou não. E lembrando que a correção desse resultado ela vai ser realizada caso tenha algum interferente aí da presença de macroplaquetas ou plaquetas gigantes que a sua metodologia não contou, aí você precisou fazer algum método manual, tá bom? Esses são os principais interferentes relacionados à plaquetopenia e são os pontos também, né, que você precisa avaliar na lâmina. Beijos e até o próximo episódio.